Hoje o Senhor ele vem nos falar sobre algo, né? Quando nós, algo na nossa vida não está glorificando o nome do Senhor, quando algo está de errado, né? Talvez uma escolha errada, talvez alguém errado, né? Que a gente traz para nossa história, traz para nossa vida e vamos levando, vamos vivendo, se transforma às vezes em casamento, às vezes em amizade, em alianças, né? Tem várias áreas da nossa vida que podemos hoje, né? É um alerta de Deus estarmos errados em nossas escolhas, sociedades, né? No trabalho, enfim. Por isso a importância de estarmos sempre perguntando para Deus, né? Se estamos debaixo da sua vontade, se o casamento glorifica a Deus, se é preciso mudar algo, transformar algo, ou até mesmo se escolhemos algo, poder dar legalidade para Deus trabalhar na nossa vida. E hoje o Senhor nos deu uma passagem na Bíblia, né, ao qual nos relata, de repente, né, um casal totalmente errado, totalmente fora, onde Deus ele move, né, ele movimenta ali no meio deles, né, que vai estar lá em 1 Samuel, né, em 1 Samuel lá no 25, eu quero compartilhar com você. Aqui no 25, no 2, aqui diz assim: havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail da sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Até que por enquanto, então era esse casal, né? Ele de muitas posses, mas era maligno, num coração duro. E Abigail, a Bíblia chama ela de uma mulher boa e sensata. Então ele tosqueava ali as ovelhas e Davi com os seus homens estavam vigiando. E quando eles terminam, Davi, né, manda, né, uns homens ir buscar, né, um alimento, algo lá, né, de se alimentar da parte de Nabal. E quando é que ele recebe mal aqueles homens, né, e ele chama eles de estranho, acaso ele ia, né, dar algo para estranhos. Então Davi ele se enfurece e ele junta, né, os 400 homens, alguns ficam no acampamento e outros vão para a casa de Nabal, onde Davi ele pretendia, né, destruir e matar todo mundo lá. E a sua mulher, Abigail, fica sabendo, então ela vai de encontro a Davi, sabe? Ela vai, né, com algo ali para oferecer para Davi, e quando chega, né, ela se prostra aos pés dele, e ela demonstra uma mulher sábia, né, uma mulher que foi para apaziguar. Então ela começa ali, né, buscar apaziguar e lembrar Davi do chamado dele, que ele era um homem de Deus, lembrando Deus na vida dele e intercedendo ali pela sua casa e sua família. E Davi, ele desiste então, né, de subir contra ali a casa dela e destruir tudo, mas porque ela despertou em Davi, né, o seu lado bom, ela despertou em Davi o chamado dele, a história, né, a caminhada dele com Deus. E assim ela volta para casa, mas ela encontra o marido, né, embriagado, e ela espera, né, ele estar, né, são para poder contar o acontecido. E a Bíblia diz que ele ficou, né, paralisado. E depois de 10 dias, o Senhor, né, tira a vida de Nabal. E Davi, ele fica sabendo, né, tô resumindo a história aqui. Davi, ele fica sabendo e vai e manda buscar ela para ser a sua esposa. Essa é uma prova, né, dentro da Bíblia, de que Deus, nem toda relação é aprovada por Deus. Ou talvez até foi um dia, mas mediante, né, aos movimentos e as coisas que vão praticando, as coisas que deixam de consertar, enfim. Tem coisas que desagradam a Deus a ponto de Deus ele acabar com tudo. Isso é fato, isso é em qualquer área da nossa vida. Aí daqueles que acharem que Deus ele move em todas as áreas e no relacionamento, num casamento, Deus nunca vai mexer. Então essa é uma passagem onde Deus ele mexe. Então de repente ele leva o esposo, ela fica só para se casar com Davi. Mas Davi ele poderia ter a mulher que ele quisesse. Mas Abigail era uma mulher especial. Abigail era uma mulher sábia, né? Uma mulher que sabia, né, contornar, que sabia dirigir ali tudo, né, mediante um lado ali de oposição, um perigo, né? Também convivia com um marido que era um homem difícil, enfim. Era uma mulher que se demonstrava, né, como diz a Bíblia, se demonstrava a mulher sábia que edifica o lar. Mas Deus ele teve compaixão dela e não deixou ela por muito tempo nas mãos de Nabal. Então Deus ele recolhe, né,
Vamos dizer que foi vingança por ele ter afrontado Davi também, mas quando Davi chama ela para ser a sua esposa, aí já é ela mesma sendo honrada por Deus. Ou seja, Deus ele deu, né, um desfecho para a história dela melhor do que aquilo que ela estava vivendo, né? E assim o Senhor nos diz, tem coisas que nós vivemos e achamos que temos que carregar um jugo pesado, uma história, né, de dor, uma história que nunca muda, algo que nunca é transformado, algo que, né, fere, que machuca, e que às vezes, né, não deixamos Deus trabalhar porque achamos que temos que viver daquela forma. Deus, ele é um Deus de propósito, e Deus, ele também não vai unir duas pessoas mediante um propósito e nem uma coisa nem outra elas viverem, nem o propósito e nem a vida de casal, né? Então Abigail aqui e Nabal era uma prova disso, que era um casal, né, que não glorificava o nome do Senhor, mas o Senhor fez justiça para Abigail, então ela se torna esposa de Davi, uma das esposas de Davi. Sabe, assim o Senhor fala, temos que aprender a pedir para Deus movimentar a nossa história, temos que aprender a pedir para Deus, né, fazer o que tem que ser feito da parte do Senhor, mas também pedir direção para Deus, para aquilo que cabe a nós nos movimentarmos, né, Deus, ele poder nos direcionar também, para que haja essa mudança. Tem pessoas que passam anos dentro de uma igreja buscando algo da parte do Senhor, mas não dá legalidade para Deus mexer na história, não pede para Deus também a liberdade e a direção para estar se movimentando, para que algo, né, tenha fim aí. Tem pessoas que vivem uma vida de um jugo desigual uma vida toda, achando que elas são obrigadas a viverem aquilo. E hoje, através dessa palavra, o Senhor vem dizer para você, tem coisas aí que você pode sim pedir o movimento de Deus, que você pode sim pedir para que Deus ele modifique, para que Deus ele haja, ainda que seja para Deus tirar pessoas, tirar coisas, né, trazer pessoas, trazer coisas, mas às vezes da mesma forma que nos encontramos, não dá para prosseguir, sabe? Por isso que às vezes, né, vivemos algo aí anos e anos, nos fazendo sofrer, nos trazendo angústia, e nós não sabemos que tem esse mover de Deus, porque não conhecemos às vezes a palavra, ou porque temos medo do novo, medo de nos movimentar, preguiça de mexer com aquilo que está quieto, e assim vamos levando uma vida infeliz, uma vida, né, que não se movimenta, que nada de novo acontece, que não prospera, né? Como que um casal desse poderia servir a Deus, buscar a Deus, né, se o marido só estava interessado em suas riquezas, interessado ali nas suas bebedeiras e reuniões ali, e não estava preocupado com a sua família? Há pouco toda a sua família, né, não é morta por causa do desdeixo dele, né, dele não se importar com a família. E de repente Davi ouve ali, né, aquela mulher clamando, falando ali, justificando, intercedendo, e ele sim, ele atendeu a petição daquela mulher, e o marido não. O marido, né, não poupou talvez nem mesmo a sua família. Se dependesse dele, todos estariam mortos ali. Então essa é a diferença daquele que se movimenta dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, ou seja, de uma amizade, de um trabalho, e a diferença daqueles que não estão nem aí, não estão se importando com nada, e muito menos de servir e buscar a Deus. Que essa palavra ela possa ficar no teu coração. Saiba que tem jeito para tudo aí na tua história. Basta você ter a intimidade de falar com Deus e pedir aí a direção de Deus, pedir o movimento de Deus, seja para consertar, para separar, né, para te livrar de algo aí. E se tem algo a ser consertado, tenho certeza que o Senhor também conserta, as pessoas estando juntas, mas tem casos que Deus ele precisa mesmo separar para nunca mais trazer, ou às vezes até separa para depois unir de novo. Enfim, o Senhor ele tem os seus meios de trabalhar, e nós, quem somos nós para questionar, né, o mover de Deus, o trabalhar de Deus? Mas saiba que para tudo na nossa vida, quando as coisas não caminham e quando você sente que algo está de errado e que não vai prosperar, busque de Deus. Saiba que Deus ele tem resposta para tudo. Deus ele não é um Deus injusto, mas também Deus ele não vai se aquietar e se calar vendo um jugo tão desigual aí como hoje você pode estar vivendo aí dentro da tua história. Sabe, saiba que Deus ele está disposto, né, a movimentar a tua história juntamente com você. Que essa palavra possa ficar aí na tábua do coração, né, que você possa tomar posse dela e saber, né, que você pode sim se movimentar naquilo que você percebe que não é da parte de Deus, que não procede de Deus. Você pode sim pedir a Deus a misericórdia e as coisas que somente Deus pode fazer, que é o impossível aí nessa história. Como foi ali com Nabal, com Abigail, né? A parte que Deus ele tomou conta de Nabal e depois o caminho de Abigail ficou livre para ela ser feliz.
Sabe, essa palavra é para você hoje, é para o teu coração. Tome posse, né? Deixa teus comentários aí, né? E deixa o teu like aí, que você ajuda essa palavra, né? Ela chegar em mais corações que possam estar precisando ouvir que existe sim uma certa liberdade, que quando você não consegue, o próprio Deus, ele se encarrega de te libertar aí de algo. Amém?